Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Economia em 5 Minutos, podcast do Banco BV, comigo Carlos Lopes e com Roberto Padovani. E o tema dessa semana aqui vai ser eleição. Eleição no Brasil costuma ser um evento muito importante, né? A gente tem um cenário, um ano eleitoral em 2026, que tem implicações muito relevantes para a economia e para os mercados, tanto no ano que vem quanto nos anos subsequentes aí à eleição. E por que a eleição costuma ser tão importante, principalmente no Brasil? Porque essa importância da eleição, ela é proporcionalmente maior, né? Ela é maior quanto maior for o desafio de um determinado país. No caso brasileiro, a gente tem um desafio enorme, que é o problema fiscal. A dinâmica fiscal brasileira, né, com uma dívida alta e crescente, faz com que um país, né, de renda média emergente, que não pode se dar o luxo de ter uma dívida desse tamanho, tenha problemas graves se essa dinâmica continua. E ela vai continuar se a gente não conseguir resolver esse problema, ou pelo menos atacar ele de forma relevante nos próximos anos, particularmente aí após essa eleição do ano que vem. E por isso que o mercado ou os analistas ficam muito apreensivos sobre o que vai ser o resultado da eleição. Porque esse problema ele depende, em grande medida, de decisões do executivo criar uma agenda de ajustes, de reformas, de mudanças que de fato sejam críveis e alterem essa dinâmica da dívida pública. No curto prazo, todo governo tem a sua estratégia, seja aumentando impostos, seja aumentando, né, fazendo mais privatizações, concessões para conseguir dinheiro ali no curto prazo para cobrir as contas. Tem algum ajuste de curto prazo que é possível ser feito nas despesas, mas esse ajuste, essa capacidade de ajuste, ela está se extinguindo. Então resta agora a necessidade do governo ou do próximo governo fazer um ajuste bastante relevante de médio e longo prazo, né? Promover mudanças, reformas ou alterar a legislação de forma que os próximos anos a gente tenha um ajuste importante das contas públicas e que ele seja crível, para que não passe aqui 2 anos e a gente reveja as regras novamente, mudando o jogo. Isso vai ser fundamental nessa eleição, se a gente conseguir definir como é que vai ser essa política, abordagem da política fiscal para frente. E se a eleição é tão importante, como é que a gente antecipa o resultado aí da próxima, Pador? Para os cientistas políticos, uma forma de se antecipar o resultado eleitoral é olhar a avaliação do governo. Isso porque as eleições são um momento em que a população avalia o incumbente, avalia o governo. Bom, dito isso, a questão é saber como é que evolui a avaliação de um governo ao longo do tempo. Para isso, tem várias explicações. O chamado voto econômico associa o desempenho da economia à avaliação do governo. E aí, o debate é saber qual variável econômica utilizar. Muita gente olha desemprego, inflação, câmbio, consumo. Não importa a variável. O fato é que você usa a ideia de que o desempenho da economia faz com que as pessoas avaliem bem o governo. Mas não é só a economia. Principalmente em momentos de eleição apertada, como a gente deve ter agora, fatores não econômicos pesam. Hoje no Brasil tem 3 candidatos principais que podem influenciar o resultado eleitoral. Temas como segurança pública, apoios regionais e rejeição dos candidatos. São temas não econômicos que podem decidir uma eleição. Mas seja como for, quando a gente olha o desempenho da economia, esses temas não econômicos, a impressão que se tem é que o país caminha para a sua 4ª eleição absolutamente competitiva, decidida por uma margem muito estreita de votos. A má notícia dessa eleição competitiva é que para os mercados financeiros é difícil antecipar esse cenário. Já que você não tem segurança quem exatamente vai ganhar e o que explica o desempenho de cada candidato, então é melhor não arriscar muito. Então é curioso como os analistas todos estão debruçados aí nas pesquisas, tentando montar cenários, mas os mercados financeiros têm muita dificuldade em saber, um ano antes, quem ganha essa eleição. Essa é mais uma pergunta de difícil resposta que a gente tem no cenário 2026. Bom, é isso. Nos falamos. Até mais.